Olá, bom dia. Está começando mais uma análise. Olá, bom dia novamente. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Vamos imaginar a seguinte situação. Você mora numa área verde em Maceió. Alguém procura você e diz assim: você vai ter o milagre da regularização da sua área. Ou seja, você vai ter o documento assinado em cartório de que você pode morar naquela região. Esse esquema já existe em áreas aqui da capital, principalmente nas grotas, região como Ipioca, Guaxuma, Riacho Doce. Será que esse esquema da China, ele funciona? Para entrevistarmos, para tentarmos entender um pouco dessa situação, nós vamos conversar com o secretário de Habitação, Mac Lira, secretário municipal de Habitação. Secretário, muitíssimo bom dia. Agradecemos aqui o convite por você ter vindo ao nosso programa. É possível esse tipo de milagre? Bom dia, Odilon. Bom dia aos telespectadores, os assinantes da TV Mar. Na verdade, foi importante a sua colocação e para a Prefeitura é um prazer imenso trazer para a sociedade maceióense tudo que ela vem fazendo com relação à política habitacional aqui no Estado e esse tema tão controverso que é a regularização de áreas públicas. Na verdade, essas regularizações que essas pessoas por aí possivelmente estão oferecendo são verdadeiros oásis, porque eles não existem. As áreas públicas elas não são passíveis de regularização, salvo por determinação judicial ou a próprio pedido do poder público de desafetação de alguma área de loteamento, algo nesse sentido. Mas em grota ela vai na contramão de tudo que a Prefeitura vem fazendo. A Prefeitura vem investindo muito na retirada de pessoas de área de risco, então jamais a gente permitiria essas regularizações em áreas de fundos de grota, onde tem riachos, onde tem rios. Então, isso é uma prática nefasta, deve ser combatida. As pessoas precisam ser alertadas para que não caiam nesse mais um conto desse, que isso a gente procura palavras, mas não encontra, porque isso cheira a vigarice, não tem outra palavra. Alagoas tem hoje, através do Tribunal de Justiça, um programa muito interessante, que está sendo utilizado pela segunda vez. Quando o desembargador Washington Luiz foi presidente pela primeira vez, ele implantou, o Maceió participou dessa primeira vez, nós regularizamos cerca de 600 unidades no conjunto de São Menezes, que é uma moradia legal. Então, as pessoas, se estiverem sendo procuradas por qualquer tipo de vendedor de ilusão, elas devem procurar o poder público, seja na esfera municipal, a Secretaria de Habitação está de portas abertas para prestar todos os esclarecimentos, seja a Secretaria Municipal de Controle do Convívio Urbano, que é quem, de fato, regulamenta toda essa situação de legalização de áreas ou de áreas verdes, de áreas de equipamentos públicos, e o próprio Tribunal de Justiça, que tem na pessoa do seu presidente desenvolvido um trabalho fantástico, não só aqui na capital, como no interior do Estado como um todo. Secretário, é possível, um tipo de golpe como esse, ele é feito porque se aproveita de uma situação social que existe aqui, principalmente na capital alagoana. O senhor tem ideia de quantas grotas tem em Maceió ou quantas áreas de risco para que esse tipo de esquema ele possa funcionar de uma maneira tão ostensiva? Olha, Maceió, por sua geografia peculiar, ela tem diversas grotas. Nós temos um trabalho em andamento na Secretaria, com previsão de finalização no final do ano, que é uma ferramenta extraordinária, que é o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Essa ferramenta ela vai, de fato, nortear toda a política de habitação do município, onde devem ser feitos investimentos, onde devem ser feitas intervenções mais pontuais para que se minimize os riscos. Nós temos muitas grotas por conta dessa geografia que assim permite. O que é que a Prefeitura tem feito? Desde 2013 para cá, nós temos intensificado esse trabalho nas grotas de mapeamento de áreas de risco com a Defesa Civil. Nós estamos identificando essas áreas e tentando levar essas pessoas para locais seguros. Nós estamos construindo diversos conjuntos que a gente falará daqui a pouco com mais detalhes. Nós vamos falar sobre isso. O papel da Prefeitura é esse, é atenuar esse risco dessas pessoas. Legalizar lá, nunca. Você pode até diminuir
o risco dessas pessoas nesses locais, trabalhando com escadarias de alvenaria, fazendo pontilhões em locais que tem. Mas isso não é reforçar exatamente a ilegalidade? Não, mas isso é o que eu quero dizer a você e aos assinantes, é o seguinte: nós fazemos isso enquanto os conjuntos ficam prontos, mas o intento do município é acabar com todas essas áreas de risco. O que tem ocorrido e tem atrapalhado muito essa estratégia da prefeitura é um êxodo rural imenso. Nosso estado, lamentavelmente, depende muito da cana-de-açúcar. Nos últimos anos a gente tentou dar uma diversificada na economia, mas ainda não foi possível. A construção civil é um outro vetor importante de diversificação disso. Você traz uma mão de obra diferenciada. Então, o que foi que houve? Muita gente do interior migrou para a capital em busca de alguma oportunidade. Essas pessoas foram ocupar essas áreas justamente mais vulneráveis. A prefeitura tem feito um esforço muito grande, mas a chegada dessas pessoas, elas são muito mais rápidas do que a construção dos empreendimentos. Isso é natural. Falta-nos fiscalização, infelizmente. Falta consciência, muitas vezes, nas pessoas, até por falta de instrução, o que leva justamente ao crescimento desses famigerados ladrões da esperança, eu diria, do povo, porque você vê o sujeito morando numa situação daquela, que não pode perdurar muito, e ainda vai oferir vantagem de uma pessoa dessa, dizendo que vai legalizar uma situação que eu lhe digo, sem sombra de dúvidas, que é impossível regularizar qualquer imóvel em área do município, em área pública e em área de risco. Qual é a engenharia hoje, ela permite que se possa construir casa até em cima de areia. Não existiria exatamente uma tecnologia hoje capaz de fazer com que essas pessoas pudessem permanecer nesses locais, mas em uma obra um tanto quanto mais sofisticada, mesmo sendo nessa área de risco? Isso a gente tem feito, porque existem 3 tipos de risco, classificados inclusive pela Defesa Civil. Naquele que é possível que o reassentamento seja feito ali, a gente trabalha a questão do esgotamento sanitário, que esse é o grande problema. Não é morar numa área de risco, que às vezes as pessoas... O problema não é o morar, é o esgotamento, é para onde vai o esgoto. É aquela água servida, é aquela água que prejudica a de baixo, o solo. A situação que eles utilizam como esgotamento sanitário é aquela fossa e sumidouro. E aquela fossa vai ficar estagnando aquela encosta ou aquele solo, e fatalmente um dia aquilo tudo vem abaixo. A drenagem dessas casas, a água de chuva quando cai do telhado e vai empoçando por ali. Então, isso tudo, em alguns locais, dá sim para ser trabalhado, porque você tem assentamentos consolidados. Você não pode simplesmente, de uma hora para outra, chegar lá e dizer que vai desocupar aquela área, porque você não teria nem para onde levar essas pessoas. A gente tem uma dificuldade muito grande de áreas aqui em Maceió também. Mas a engenharia já avançou muito para poder fazer isso, mas isso também tem um custo muito alto, porque você tem recalque de esgoto em determinados locais, de fundo de grota, para levar isso para uma rede coletora no alto. Você tinha que ter um sistema de operação muito complexo e muito caro. Então, nós ainda não podemos trabalhar dessa forma. Nós mantemos essas populações naqueles locais de risco mínimo. Aí é possível você levar melhoramentos para essa comunidade. Mas aí você tem toda outra dificuldade, que é o recolhimento do lixo, que é a iluminação pública. E essa população merece, não só merece, clama por isso, mas merece. E o prefeito, o Rui Palmeira, ele resolveu investir naqueles riscos máximos. A gente está construindo grandes conjuntos habitacionais para levar essas pessoas para lá. Às vezes... existem questionamentos de dizer, mas você vai tirar as pessoas da região central e vai levar para uma região um pouco mais afastada. Mas a gente está falando de bairros planejados, onde vão, além do esgotamento sanitário, do transporte público, você integra isso à malha já existente dos outros bairros. Então, a cidade vai crescendo naturalmente de maneira mais ordenada, porque lá ele pode prestar o serviço que esse cidadão precisa, a coleta de lixo regular, o atendimento de um posto de saúde, enfim, tudo aquilo que um morador de capital merece. Secretário, a Secretaria, ela recentemente denunciou ao Ministério Público um possível ou suposto esquema envolvendo casas do Minha Casa Minha Vida. Que situação é essa? Olha, para surpresa nossa, o programa Minha Casa Minha Vida, eu tenho dito sempre que posso, que é um programa extraordinário. Ele pode até ter nascido de forma politiqueira, não sei, mas ele é um programa extraordinário. Ele combate um dos grandes males que nosso país tem, que é o déficit habitacional. A reboque disso, você tem um incremento na economia de cidades como Maceió, por exemplo,
extraordinário. Você emprega centenas de pessoas na construção civil, você compra no comércio local, e depois que aquele conjunto lá, aquele grande conjunto vira um bairro, aquilo ali dinamiza a economia como um todo. Então, a gente viu naquilo uma excelente oportunidade. O prefeito, com a visão dele, viu uma oportunidade de diminuir o déficit, de incrementar a economia, de levar outra esperança para as pessoas. A reboque disso, e o programa é muito bem fiscalizado, ele é muito bem, as regras são bem postas, são bem definidas, o poder público tem a prerrogativa de manter esse controle, mas, infelizmente, nosso país ele passou por algumas transformações que ainda haveremos de pagar um preço muito alto, que foi a criação daqueles ditos movimentos sociais. Alguns legítimos, outros verdadeiras fábricas de ilusão. Sopa de letrinhas. Porque eles são... É a maioria, o senhor... Eu diria que são minoria, mas são dissidências de movimentos. As dissidências que são os problemas. As dissidências é onde estão os problemas. E a desvirtuação, porque antigamente você tinha um sem número de movimentos que cuidavam da luta no campo, e com o advento do Minha Casa Minha Vida, rapidamente essas pessoas voltaram os olhos para a cidade. Ora, nossa cidade já tem problemas demais. Nós não precisamos de mais problemas, nós não precisamos fabricar gente, tirar gente do campo, trazer gente, arregimentar para criar situações. Então, respondendo a sua pergunta, o que foi que nos levou a esse tipo de procedimento, de abertura de procedimento? Nós temos uma relação muito próxima com o Ministério Público Estadual. Fazemos questão, isso é uma orientação do prefeito, para que não reste dúvidas para a sociedade que o programa é para quem de fato precisa. Ele não é para quem acha que precisa. Ele tem regras postas. Então, todas as pessoas que procuram a secretaria, levando informes, prestando termos de declaração, dizendo que foram abordadas por movimentos ou por pessoas tentando arregimentá-las, cobrando, inclusive, para inscrevê-las em programas que são da alçada do município, que não cobra absolutamente nada, a gente encaminha isso, tem feito esses encaminhamentos e o Ministério Público tem agido com rigor. Já tivemos algumas audiências, os processos foram encaminhados, alguns para a Justiça, outros para a Justiça Federal, inclusive, por se tratar de programa federal, e a gente sempre tem alertado. Nós temos uma relação excelente com os movimentos constituídos, aqueles que são de fato legítimos, alertamos a eles que eles têm tanta responsabilidade quanto nós, porque eles são de fato, eles precisam zelar pela continuidade desses movimentos, porque se as coisas continuarem como a gente tem visto por aí, fatalmente quem perderão são os movimentos sociais, porque o poder público ele está absolutamente tranquilo, ciente do papel dele e, como eu diria, trabalhando em consonância com o Ministério Público, que é o agente fiscalizador de todos nós. Secretário, o senhor falou exatamente dessa situação entre a legalidade ou a não legalidade de alguns desses movimentos. Até que ponto, por exemplo, se interfere nessa relação para se conseguir ter acesso às casas ou retirar as casas ou facilitar, digamos assim, a ideia de se ter uma casa via movimentos? A gente vê, por exemplo, aquele prédio do INSS ocupado no centro de Maceió. As famílias ali, ou quase todas as famílias, elas têm a esperança de se ter uma casa via movimentos sociais. É isso mesmo? É isso que a gente combate e vem dizendo e vem alertando. Maceió, como eu disse, de 2013 para cá, nós nos habilitamos no Minha Casa Minha Vida, apresentamos projetos exitosos e estamos construindo mais de 10 mil unidades aqui na capital. Isso nunca se viu, Adilon. Se você observar os últimos governos, não se chegou nem perto da metade disso. Então, nós tínhamos a oportunidade de pelo menos, enfrentar o déficit de frente, atacar o déficit de frente. A perspectiva nossa, que até o final de 2016, ainda na gestão do prefeito Rui Palmeira, a gente diminua esse déficit, que é um déficit medido pelo IBGE e referendado por um convênio que a Fundação João Pinheiro fez ainda em 2013, de que Maceió possui um déficit de 42 mil domicílios. Nós estamos construindo cerca de 10.032. Entregamos 240
Até o final de 2016, nós entregaremos todo o resto. Isso representa cerca de 24% desse déficit. Isso é um número extraordinário, se você observar. Agora, o déficit é de quanto, secretário? Desculpe. 42 mil domicílios. Hoje, em Alagoas, em Maceió. Medido pelo IBGE, em Maceió, só em Maceió. E nós estamos diminuindo isso em 24%. Se continuássemos nesse ritmo, certamente a gente diminuiria isso bastante. Em 4 anos, 24%. Ele aumenta, como eu falei a você, o êxodo rural é extraordinário. E não haveria necessidade desse êxodo, porque naquela tragédia de 2010 foram construídas muitas unidades no interior. Então, hoje, essas unidades no interior, por conta justamente dessa falta de critério de fiscalização, ou pelo afrouxamento, eu diria, da fiscalização, essas casas foram entregues a quem não deveria. E o Ministério Público Federal está tomando conta disso em vários municípios aí no interior, a gente está vendo. E a gente não quer isso aqui em Maceió. Então, a prerrogativa do controle, ela é do ente público. Nenhum movimento, absolutamente nenhum, seja ele do mais antigo ao mais recente, eles usurparão esse direito do poder público. Eles não vão... É o que a gente tem dito, nós tínhamos uma demanda reprimida muito grande na Secretaria. A sociedade precisa dessas casas, tá certo? Então, você não pode pegar o indivíduo, ele incentiva a invasão para ter êxito lá na frente. O caso do INSS é um caso bem prático de tudo isso que você falou. Se você recordar, em 2013 houve uma invasão na parte alta de um terreno particular, ali no bairro da Santa Lúcia. Exato. E aquilo foi uma anarquia. Porque aquilo não era. Uma coisa é você cuidar de gente que precisa, outra coisa é virar uma anarquia daquela. Porque eu digo sempre aos líderes de movimentos, olha, quando vocês vão trabalhar um assentamento desse, uma comunidade dessa, vocês não conseguem ter o controle. Você tem até um determinado momento, depois começa a chegar gente ali, porque essa violência que a gente vive hoje, ela sobrevive mais nessas comunidades carentes, porque é onde a polícia tem dificuldade de ir, de entrar. Então, o cara acha que tem a liderança daquele assentamento, mas se chegarem grupos de traficantes ou de coisas desse tipo, eles perdem totalmente o controle daquilo e dificulta para a gente atender aquelas pessoas. Então, lá em Santa Lúcia, isso ficou muito claro. Ali, do dia para a noite, apareceram milhares de pessoas, as pessoas marcando o local lá no terreno e diziam abertamente, inclusive quando eram abordadas pela imprensa, dizendo que tinha casa, mas estava ali marcando um terreno para o filho, para o genro, para a nora, enfim. Virou um verdadeiro... uma anarquia. Aquelas pessoas saíram de lá, houve uma reintegração de posse, um pequeno número, dizia-se que tinha 9 mil pessoas naquele terreno. Para quem sabe, quem consegue calcular um pouco, sabe que não caberiam nem 9 mil pessoas ali. Então, o movimento se apoderou daquilo, disse que haviam 9 mil pessoas, tentou levar esse pleito para o município. Nós, óbvio, precisamos receber e filtrar isso. Dessas 9 mil pessoas, a gente tem 57 que continuam naquele prédio do INSS, infelizmente, porque por opção, eu diria, ou por falta de opção de outro local, mas 57 famílias remanescentes daquela invasão do Santa Lúcia, todas já devidamente cadastradas no programa de habitação, com perfil de receber essa unidade, aguardando apenas a entrega do próximo empreendimento. Alguém mora por opção numa condição tão desgraçada como aquela? Para surpresa nossa, sim. Muita gente faz disso profissão. Profissão como assim? Eles mantêm essas ocupações e, às vezes, essa pessoa... Os movimentos, o senhor fala? Alguns movimentos mantêm essas ocupações, sabendo que dentro daquela ocupação, muita gente não tem um perfil, ou porque já recebeu um outro imóvel, ou porque, de fato, precisa estar mudando de lugar em lugar. Isso a gente vem acompanhando de perto. O próprio movimento, eles admitem que não tem como ter esse controle e pede que a gente faça o filtro sem nenhuma dificuldade, né? Porque nem todos que estão inscritos receberão, isso é um fato. O movimento sabe disso, as pessoas sabem também, mas infelizmente se utilizam dessa prática para poder oferir, pasmem, não sei que tipo de vantagem. Às vezes alguns conseguem ter acesso à unidade, a maioria não. Secretário, esses movimentos, eles precisam de alguma coisa que possa alimentar o imaginário de que as pessoas que ali estão, elas vão ter acesso a uma casa. Fotos ao lado do secretário, fotos ao lado do prefeito, isso daí funciona como uma espécie de alternativa para dizer, olha, está aqui a foto,
o secretário me disse e tal, que está tudo bem, que está tudo certo, vocês vão conseguir. O senhor tem casos assim? Olha, pode, sim, sem dúvida, né? Essas pessoas, às vezes, nós somos obrigados, como pessoas públicas, a recebê-los em audiência. Isso é um fato. As conversas, as tratativas nas audiências, elas são muito claras. Ninguém tem o direito. Ele é assegurado por portaria ministerial. Se você preencher aqueles requisitos, obviamente você poderá se habilitar no programa. Existem diversos filtros dentro dessa inscrição e alguns fogem, inclusive, à alçada do município, que é quando passa para o agente financeiro. A maioria das pessoas que se inscrevem, eu diria que 30%, em regra, eles caem no filtro. Alguns só negam informação, outros já foram beneficiários, enfim. Talvez alguns, que existem movimentos, como eu lhe disse, legitimamente constituídos, porque a grande maioria eram movimentos rurais e eles simplesmente absorveram mais uma letra e viraram urbano depois de Minha Casa Minha Vida. Então, eles têm audiências conosco. Eu quero aqui fazer uma ressalva que a maioria dos movimentos, assim, parte desses movimentos tem sua seriedade. Outros não, outros são dissidências. O senhor está falando aqui na entrevista exatamente desses ilegais. Eu estou falando dos ilegais, né? Eu recebo, os ilegais eu não recebo, costumo não receber. Eu recebo pleitos lá, através de ofícios, inclusive, e a gente manda a nossa assessoria verificar qual é a procedência daquilo, quem é, quem não é. E essas pessoas não conhecem, a gente procura os outros movimentos que já militam há mais tempo nessa área e às vezes as pessoas desconhecem, quer dizer... eu diria, Odilon, que tem muita gente querendo tirar proveito dessa situação. Agora, eu lhe asseguro que eles não tirarão. Qual é o esquema mais sofisticado, mais criativo que o senhor descobriu em relação a casas em Maceió? Olha, isso é o cara criar um movimento, aliciar as pessoas para se inscreverem utilizando dessa prática, inclusive, da proximidade do poder público, cobrar uma mensalidade e quando a gente vai investigar a mensalidade, ela é travestida para o movimento, como se fosse uma parcela de, não inscrição habitacional, porque eles cobram no intento de lhe garantir uma unidade. Mas quando a investigação chega, o que está escrito lá no papel, muito sabiamente, é que aquilo é uma espécie de mensalidade para você participar daquela associação ou dessa forma que eles conseguem se esconder da justiça. E a gente tem dificuldade até de conseguir das pessoas declarações, depoimentos, porque eles ficam com receio, porque esse tipo de gente pode ser até perigosa, no sentido de violência mesmo. Poucos, hoje com mais ênfase, porque o que foi que a gente disse? A gente precisa desse depoimento para poder levar adiante e proteger todo mundo, porque se você começar a desvirtuar o programa, quem vai perder é a sociedade. Nós temos unidades habitacionais aqui e até o final do ano a gente tem a expectativa de que na segunda quinzena de novembro a gente possa abrir inscrição para a sociedade como um todo. Já atendemos uma parte grande de assentamentos em torno aqui da capital, atendemos parte de grotas e precisamos que o comerciário que tem renda, que se enquadra no programa, esse cara que paga aluguel, ele também possa se inscrever. Num passado recente, nós conversávamos antes aqui da nossa entrevista, teve um programa de arrendamento residencial par e ele foi muito exitoso, porque você tirou muita gente da classe média ou do trabalhador para aquelas unidades. E essas casas do Minha Casa Minha Vida, elas precisam ter também essa utilidade. Você não pode simplesmente atender somente aos assentamentos precários, que tem uma outra gama da sociedade que também precisa, que paga aluguel e que se encaixa no programa. Secretário, uma situação como essa, quando você tem movimentos ilegais atuando, roubando ou ludibriando a esperança dessas pessoas, isso não foi turbinado exatamente pelo cochilo durante anos da justiça e por uma certa omissão do poder público durante tantos anos e agora isso serve como herança para os gestores atuais? Olha, eu volto a dizer, isso tem fundamento, isso, sem dúvida nenhuma, mas tem muito mais a organização dos movimentos do campo. Que é cada vez mais sofisticada. Eles foram preparados para agir no campo e para migrar para a cidade foi apenas acrescentar mais uma letra, porque todo o know-how ele já existia, porque o modus operandi é o mesmo, ele não muda. Então, quando os líderes dos movimentos identificam esse membro
que está fazendo esse tipo de prática, pelo menos foi isso que nos chegou, através das próprias lideranças, eles excluem ele do movimento, mas eles vão rapidamente e criam outro. Com toda a expertise que eles têm, com todo aquele... Porque eu diria, Odilon, a você, porque você convenceu uma pessoa a morar embaixo de uma lona por período indeterminado. Por anos, né? Por período indeterminado. Dizendo que vai lá na frente oferir um benefício a ele, você tem que ter um poder de convencimento muito grande. E essas pessoas têm isso, e para arrancar 25, 30 reais de um pobre é muito mais fácil do que você fazer o cara passar um ano embaixo de uma lona. Então, a prosperidade desse golpe é essa. Agora, esse golpe ele tem uma duração, ele só chega até a porta do poder público. Quando chega no poder público, a primeira visita que eles nos fazem, a gente diz, não tem que pagar a inscrição. Muitas vezes eles não estão inscritos porque quem inscreve somos nós. Ninguém tem a prerrogativa de inscrever, a não ser o poder público. O arrojo fiscal federal vai gerar uma freada, uma desaceleração na entrega de conjuntos habitacionais aqui em Maceió? O senhor responde no próximo bloco do nosso programa Análise, aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Voltamos já. Mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Visite o Museu Palácio Floriano Peixoto e viva um pouco da história do governo do nosso estado. Com objetos decorativos de época, além de diversas obras de arte, antigas e atuais, de artistas alagoanos. É seu, você tem que conhecer. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Hoje em dia, a gente compartilha tudo. As fotos do fim de semana, aquele vídeo engraçado e até declarações de amor. Chegou a hora de compartilhar algo bem mais importante. Vida. Os estoques dos bancos de sangue estão em baixa. Vá ao Hemocentro mais próximo e mostre sua solidariedade. Doe sangue, compartilhe vida. Uma campanha do Hemoar Maceió e Hemoar Arapiraca. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Alagoas. Voltamos ao vivo todas as quintas-feiras, às 9h30 da manhã, ao nosso programa Análise, aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo portal gazetaweb.com e logo mais, depois, um pouco lá para próximo do meio-dia, enfim, o programa vai estar totalmente disponível no site da TV Mar, que fica dentro do portal gazetaweb.com. E essa semana estamos entrevistando o secretário de Habitação aqui de Maceió, Mark Lira. Secretário, a crise, como a gente perguntou no bloco anterior,
ela vai desacelerar a entrega de conjuntos habitacionais que estão previstos agora para o final do ano? Odilon, infelizmente, a gente tem um descompasso no nosso cronograma de obra em virtude dessa crise financeira que o país atravessa. No começo do ano, isso não se refletiu tanto. Do meio do ano para cá, a gente tem sofrido atrasos cada vez maiores. Nós temos, para você ter ideia, e o assinante da TV Mar, obras com atraso de 90 dias no desembolso do pagamento. Isso é terrível para as empresas e para a população que está ansiosamente esperando por esses conjuntos. Nós temos conversado sempre com o próprio prefeito, muito preocupado com isso e ciente dessa crise. Nós temos um conjunto prestes a ser entregue agora em dezembro, com uma expectativa muito grande das pessoas, inclusive as pessoas que estão lá no INSS, como você abordou anteriormente, essas pessoas irão para esse empreendimento. Também o pessoal do Jaraguá também vai para lá? Algumas pessoas remanescentes da favela do Jaraguá, daquela da reintegração de posse lá do Jaraguá, também ocuparão esse empreendimento. A nossa previsão é de entrega em dezembro. É uma obra de grande vulto. São quase 3.000 unidades. Essa obra está praticamente pronta. A gente está finalizando lá detalhes de esgotamento sanitário, ligações às estações de tratamento de esgoto que existem lá no conjunto. Nós estamos finalizando isso. E começando os checklists, num linguajar bem da construção, das unidades. Como são 3.000 unidades, muitas ficaram prontas já faz algum tempo, a gente passa uma por uma fazendo toda a revisão de hidráulica, de elétrica, de tomada por tomada, ver qual é que está funcionando. E isso demora. Além disso, tem a legalização desse empreendimento. A expectativa do Parque dos Caetés, a gente acredita que esse atraso financeiro pode sim acarretar num pequeno atraso. Os assinantes e vocês estão ouvindo isso pela primeira vez, que o Parque dos Caetés poderá sim sofrer um atraso, talvez de 30 ou 60 dias no máximo. A expectativa da gente é que 2 semanas atrás houve uma reunião do Conselho Curador do FGTS. Esse problema não é de Alagoas, é um problema nacional. As empresas de construção civil têm passado por sérias dificuldades por conta desses atrasos. Nós estamos falando de parcelas de obra que ultrapassam 3 milhões de reais, 2 milhões de reais. E uma empresa, para ter um capital de giro desse, de 9 milhões de reais, no caso, em 3 meses de atraso, qualquer empresário entra em dificuldade e o primeiro que sofre é o empregado, que é desligado do quadro da empresa, enfim, e vira uma cascata. A CEBIC, muito preocupada com isso, juntamente com os sindicatos da construção civil, pressionaram o governo, no final da semana que passou, tinha aprovado um volume de recursos suficientes para colocar em dia todas as parcelas no Brasil todo, cerca de 8 bilhões de reais, recursos do FGTS. Ele atualizaria todas essas prestações, colocariam os contratos que já existem em andamento, que ainda não iniciaram, no próximo ano. Então, esses recursos são suficientes para tudo isso. A gente tinha uma esperança que esses recursos fossem liberados sexta-feira da semana passada. Essa expectativa se transferiu para essa próxima sexta-feira. Ontem à noite, por isso que eu estou lhe dizendo que você está ouvindo em primeira mão, eu recebi uma informação da CEBIC que gerou-se uma dúvida no seio do governo federal de como seriam feitos esses repasses e que a Procuradoria da República entende que precisa de uma medida provisória para que esses recursos sejam liberados. Então, eles estão trabalhando dentro do governo nessa medida provisória, isso será remetido ao Congresso. A gente entende que, independente desse ambiente turbulento que o Congresso tem hoje, a sensibilidade dos parlamentares fará com que isso transcorra rapidamente, até porque, como eu disse, o programa é muito importante. Se essa medida provisória for aprovada rápido e esses pagamentos forem postos em dia, esse cronograma não vai ter tanto atraso. Mas se isso perdurar por muito tempo, certamente haverão atrasos aí até maiores do que 90 dias na entrega desses empreendimentos. A gente trabalha com a expectativa do Parque dos Caetés, de fato, dele ser entregue no final de dezembro, no mais tardar no final de janeiro. Ou então em março. Março é o pior horizonte. Pior horizonte, e eu diria não pelo fato da obra. Mas o senhor não descarta em si esse horizonte, não descarto, porque a gente está falando de uma obra muito grande e que, além da parte civil, ela está praticamente pronta, mas tem a legalização
Esse é um dos grandes cuidados que a gente tem. Inclusive, eu queria aproveitar aqui a audiência do seu programa, extremamente qualificada, para mandar até um recado para os próprios movimentos que ficam orbitando em torno desses conjuntos e que macularam, alguns deles, o programa no interior do estado, com invasões, que o Parque dos Caetés, ele possui interdito proibitório, que é um instrumento jurídico que impede, que propicia a desocupação imediata. Só que uma desocupação de qualquer equipamento desse gera despesa, gera perda, gera atraso, de fato, na entrega dos verdadeiros beneficiários. Então, que os movimentos nos procurem, sempre que houver dúvidas, que as pessoas, do modo geral, não só os movimentos, procurem a Secretaria para saber da entrega do seu imóvel. Não fiquem com esse oba-oba de invasão, porque isso já passou da moda, já caiu no desuso aqui. Né? Não há necessidade disso. Nós temos aqui do lado de Maceió, em Rio Largo, diversos conjuntos inacabados, sem nenhuma necessidade. Isso é quem perde a população. Não é a prefeitura, não é o secretário, não é o prefeito. Infelizmente, quem perde é a população. Áreas da Marinha ocupadas em Maceió. Como é que se resolve isso em relação a casas? Olha, não resolve, né? Não resolve. Nós temos um caso muito interessante, que é a Vila dos Pescadores, ali no Trapiche da Barra, que nós construímos, até aproveitar aqui para dar um esclarecimento. Nós fizemos, na primeira etapa, o conjunto habitacional. Aquele conjunto, a prefeitura adquiriu uma área, a outra área já era do município, mas os terrenos da frente do empreendimento, são 2 terrenos, uma faixa de área, era remanescente de área da União. E a gente só conseguiu a legalização dessa área, por incrível que pareça, em definitivo para o município, no mês passado, quando o novo superintendente da Secretaria de Patrimônio da União tomou posse. Ele formalizou a transferência dessa área para o município e agora a gente vai promover a regularização fundiária daquele conjunto, porque desde 2012, quando houve a primeira entrega, a transferência daquelas pessoas, eles estão lá com a posse, mas eles não têm a escritura do imóvel, tá certo? Então a gente também ouve muito de que alguns não são os verdadeiros beneficiários, os primeiros beneficiários, que também venderam, que trocaram, que isso, que aquilo outro. E o que é que a gente diz? Olha, só é dono quem tem a escritura. O poder público agora vai passar a escritura para cada um, mas ele vai passar não para quem está no imóvel, ele vai passar para o verdadeiro beneficiário. Então, quem vendeu, perderá. E quem comprou, não deveria ter comprado, porque se não tinha escritura, com que base você comprou o quê? Isso vai ser um problema que vai ser resolvido na polícia, não na secretaria. A secretaria vai procurar os beneficiários que tanto lutaram por aquela situação, para ter sua casa. No momento que a gente vai poder ter a oportunidade de entregar essa casa a eles e não encontrá-los, a gente vai ficar muito triste, mas infelizmente vai ser um caso resolvido na polícia. Secretário, existem estudos científicos, principalmente também promovidos pelas universidades brasileiras, e eles fazem estudos em cima exatamente das obras do Minha Casa Minha Vida, falando que existe uma espécie de apartheid social criado por alguns conjuntos habitacionais. Eles tiram essas pessoas de algumas áreas da cidade e colocam em outras, criando a seguinte situação: você tem o bairro dos ricos e o bairro dos pobres. Esse tipo de situação, ele não começa a acontecer aqui em Maceió, e eu vou emendar isso com uma outra questão que se refere ao passado. O Conjunto Carminha, por exemplo, ele foi construído com a perspectiva de se tirar as pessoas ali da orla do Dique Estrada. E hoje virou praticamente uma bomba relógio, não se pode entrar lá diretamente. Eu acho que os seus técnicos também não se arriscam diretamente a entrar lá por causa da questão dos traficantes, enfim. Não se está se criando uma bomba relógio para o futuro com esses conjuntos concentrados em uma área erma da cidade, considerando a dificuldade de ter acesso aos serviços públicos? Olha, Odilon, de fato o Carminha foi um erro conceitual naquela época. Eu me lembro perfeitamente, nós tentamos em 2007 construir uma etapa do Carminha e, para surpresa nossa, os tijolos que a gente transportava eram roubados de cima do caminhão. Próprio conjunto? No conjunto. A gente não conseguiu construir uma quadra, que faltava lá, uma quadra de casas. Teve que ser suspensa essa construção. O que é que a gente tem feito hoje? Para que não se repitam erros como o do Carminha, eu discordo por convicção desse apartheid social. As cidades precisam expandir, nós não temos áreas.
qualquer intervenção que se faça, infelizmente, o nosso lugar mais seguro e o lugar mais ainda com terras para que se construam conjuntos habitacionais são os tabuleiros. Nós temos aqui ainda vastas quantidades de áreas nos tabuleiros e a cidade vai se integrando à malha já existente. Não existe mais aquela como era o Carminha. Hoje há a perspectiva real da construção da Ecovia Norte, que será uma via de ligação fantástica. Ela vai deixar o Benedito Bentes a 10 minutos do centro da cidade. Não existe mais trânsito pela Menino Marcelo. Todo esse horror que a gente vê ali de sair do Benedito Bentes e chegar ao centro da cidade, você virá por Jacarecica. Hoje já é possível esse trânsito, claro que não por transporte público, mas é possível. Tinha uns entraves de desapropriação no local, por isso que a via não tinha avançado, mas esses entraves já foram superados e ela rapidamente será construída. Então, esses conjuntos foram planejados lá. Esses conjuntos têm equipamentos públicos, sim. Eles serão dotados de equipamentos públicos. Você tem um comércio local, inclusive no nosso conjunto, propriamente dizendo, o Parque Caetés, foi pensado inclusive uma área comercial, para que as pessoas não precisem danificar suas unidades. Ali haverá uma área comercial, a Centabes, a nossa Secretaria de Trabalho e Abastecimento, tomará conta. Tem um salão de beleza, uma loja de confeito, o que precisar, o mercadinho, o açougue, a padaria, a farmácia do bairro, quer dizer, para que você não precise se deslocar tanto. E a gente espera que com isso leve-se loteria, porque o universo de pessoas que vão habitar nesses locais, ela é perfeitamente suficiente para receber uma demanda de banco, de lotérica, de serviços. Então, além disso, para evitar o problema da violência, que foi tão maléfico para o Carminha, nós estamos trabalhando com a Polícia Militar, isso é um fato. Eu ainda ontem respondi um ofício ao comando da polícia, bases comunitárias, que foi o que resgatou o Selma Bandeira, que você deve lembrar do que era, que o Selma Bandeira foi um depósito muito pior do que foi o Carminha. Ele foi concebido primeiro, não havia a menor condição de ninguém morar ali. Ainda em 2007, nós urbanizamos o Selma Bandeira. Ele hoje continua, se você for lá, você não vê água servida na rua, você vê o sistema de esgotamento próprio do conjunto funcionando, você vê os equipamentos funcionando, você tem a polícia, que foi a base comunitária, que é um modelo que eu acredito muito, perfeito, que é uma interação com a comunidade. Nós, quando estávamos construindo essa urbanização do Selma Bandeira, quando dava 4 horas da tarde, a gente tinha que vir embora. Não podia ficar lá no conjunto. E hoje você pode ir à noite. Eu vou lá com frequência. Você pode andar na rua, não tem problema. A polícia está lá, mas não é uma polícia opressora, é uma polícia cidadã, como a gente gosta de ver, aquela que conhece o morador pelo nome, o morador conhece o policial pelo nome, que é um modelo que a Polícia Militar tem tentado levar para as comunidades, aquelas que há condições, e a gente, nos nossos conjuntos, a gente está deixando locais para a criação dessas bases comunitárias, que a gente entende que dessa forma a gente vai conseguir harmonizar. Jamais nós trabalhamos com a ideia de exclusão social, muito pelo contrário. Qualquer intervenção que você faça numa favela, num assentamento precário, ela não se compara a você resgatar essa pessoa para um outro local com outras condições de higiene, de saúde, de segurança, de tudo. É óbvio que sempre haverá gente queixosa. Mudar o status quo é muito difícil. Nós enfrentamos isso na remoção do Jaraguá. Eu não diria que com muita tristeza, porque foi um projeto trabalhado com a própria comunidade e eles sabem disso. No final, tentaram desvirtuar por motivos, inclusive, obscuros até hoje. O que a gente, às vezes, imagina é que nessas comunidades se instalam, tem pessoas decentes, a grande maioria, eu diria que são pessoas muito decentes, mas pela dificuldade de policiamento, pela dificuldade de se localizar qualquer pessoa lá dentro, o bandido se instala naquela comunidade e faz dela refém. E às vezes elas passam a lutar uma luta ilegítima, que não é dela, é obrigada a lutar. É a luta do traficante. A luta do traficante, que usam eles como escudo. Então, isso aconteceu no Jaraguá, de forma muito clara. Não dito não pelo secretário, mas por números que a Polícia Militar apresentou. Então, e também pelos dados até que o senhor tem. Nós temos dados ali estarrecedores, enfim. Então, a Prefeitura, na gestão da Prefeitura de Palmeiras, ela tem tentado fazer isso. E eu tenho certeza que a gente tem conseguido e haverá desses conjuntos serem sucessos. Mesmo todos os nossos conjuntos, eles têm um plano de estudo, inclusive interno no município, que ele, antes da concepção, ele passa na SMTT para elaborar linhas de ônibus para eles. A gente teve uma experiência
muito recente, que foi o Aprígio Vilela, que ele fica próximo ao Parque dos Caetés. O Aprígio não foi consultado. A gente só veio tomar conhecimento dos problemas quando se deu a entrega. Então você não tinha o transporte, você não podia ser feita a coleta, enfim, ele tão próximo do aterro sanitário, mas a dificuldade de toda a ordem lá. E a gente está sanando, inclusive, de equipamentos públicos. Nós iremos construir os equipamentos públicos do Aprígio Vilela num dos nossos empreendimentos. A escola, a creche, a unidade básica de saúde deles vai ser no nosso empreendimento, que atenderá a eles. Então, naquela região ali, eu diria que a prefeitura não está promovendo uma exclusão, muito pelo contrário, ela está inserindo aquelas pessoas numa condição que elas nunca tiveram por onde habitaram. Secretário, essa filosofia do Minha Casa Minha Vida, a antiga filosofia do PAR, enfim, ela é alternativa hoje realmente para o Brasil? Ou falta alguma coisa que possa ser um plus ou gerar uma questão diferenciada nos conjuntos habitacionais do Brasil? Olha, Odilon, o Minha Casa Minha Vida, sem dúvida, é um programa extraordinário por aquilo que eu lhe disse. Não só a diminuição do déficit, mas também pelo incremento na economia. Agora, quando você vê que isso é feito com pesados subsídios do governo, ainda é muito difícil trabalhar a habitação aqui, porque o nosso financiamento bancário ele é impraticável. Nos outros países você consegue comprar imóveis para pagar a hipoteca a perder de vista com juros baixíssimos. Né? No nosso financiamento... O problema é os juros, então... O grande problema são os juros, porque a pessoa ela não precisa do subsídio do governo. Se você provém o seu sustento, você compra a sua casa com maior orgulho. Infelizmente, a facilidade com que o governo trata esses programas é que muitas vezes macula o programa, que você vem, o aproveitador passa na frente do cara que daria valor de fato, porque eu quis citar o programa de arrendamento residencial, porque se você for hoje em todos os programas, você viu que todo mundo melhorou de vida. Todo mundo melhorou de vida, porque você deixa de pagar. Eu fui mutuário do sistema financeiro e eu sei o que é isso. Né? Naquela época era impraticável, eu esperava receber o 13º para atualizar a prestação. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de pagar por um arrendamento um valor que cabia no seu orçamento, tiveram outra qualidade de vida, puderam investir nos estudos, puderam investir num automóvel, puderam investir na família, enfim. E em 15 anos quitaram suas unidades e até hoje eles cuidam com o maior gosto. Se você for em qualquer unidade do PAR, ela não deixa a dever nenhum outro condomínio de praia aqui nessa região. Mas as unidades sociais, por exemplo, elas são vendidas. Infelizmente, é isso que eu digo, a facilidade com que o governo propicia esse subsídio faz com que as pessoas não tenham interesse, não tenham zelo. Aquilo que é dado não é valorizado. Por isso que é importante se cobrar mesmo o mínimo, mas que se cobre, porque o cara tem um sentimento de pertencimento. Quanto mais o governo tenta afrouxar esse subsídio, mais problemas dessa natureza a gente tem. Do cara que troca por uma carroça de burro, do cara que troca por um aparelho de som, enfim. Outra coisa fantástica do programa é colocar a casa no nome da mulher. Porque aí a gente viu no Denison Menezes coisas terríveis, do cara pôr a família inteira para fora de casa, vender a casa por qualquer coisa e essa pessoa ficar... Mesmo a casa em nome da mulher. A casa em nome da mulher. Mesmo a casa em nome da mulher. E a gente tem que intervir. Porque o contrato era precário. Esse contrato de financiamento, não. Hoje ele é muito mais rígido, mais sólido. Então, se ele tentar fazer isso, a gente consegue, não a gente, mas assim, ela facilmente, procurando defensoria pública ou qualquer instância da justiça, consegue reaver o imóvel com muita rapidez. Secretário, o senhor tem 1 minuto para se despedir dos telespectadores. Bom, Odilon, para a Prefeitura de Maceió foi um prazer estar aqui falando sobre assuntos ligados à parte da habitação. É sempre importante prestar contas à sociedade de tudo aquilo que o prefeito Rui Palmeira e sua equipe vem fazendo. E um prazer enorme falar com vocês, sua audiência é extremamente qualificada. Muitíssimo obrigado, secretário Marco Lira, de Habitação de Maceió, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigado a você também, telespectador, pelo seu carinho, pela sua audiência sempre semanal. Então, logo mais, o nosso programa vai estar na página do portal gazetaweb.com, lá na página da TV Mar, e você vai poder acompanhar esse e outros programas da TV Mar. Lembrando que o Análise volta na próxima semana. Até lá!